Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Qual a idade certa para a gente alfabetizar? Então, será que tem uma idade certa para alfabetizar? Será que a gente tem, uma idade correta? E eu vou buscar, na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, quem é pedagogo é bem familiarizado com ela. E o processo de alfabetização infantil, ele deve se iniciar no primeiro ano. E não finalizar no primeiro ano. Ele vai iniciar no primeiro ano e deve finalizar ao final do segundo ano do ensino fundamental. O que quer dizer? Quando a criança está no primeiro ano, ela tem 6 anos. Quando ela está no final, ela tem 7. Então, no Brasil, a idade certa para o processo de alfabetização é entre 6 e 7 anos, tá? Entre 6 e 7 anos é a idade certa. Tá? Existe uma margem. Sabe, agora vou falar igual a pesquisa de eleição. Você tem lá, a pesquisa deu um resultado X com uma margem percentual de 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. Já ouviu falar disso? Mesma coisa. A idade considerada certa é de 6 a 7 anos de idade. Mas esse processo de alfabetização, ele pode chegar até os 9 anos de idade, a finalização, bem como ele pode acontecer antes dos 6 anos, tá? Que é o caso ali de 5 anos, Uma média ali, a partir dos 5 anos ele pode iniciar e acontecer, tá? Porque é nesse momento que eu falo que cada sujeito vai ter o seu momento, porque ele é individualizado. A gente vai ter crianças com 6 anos já se alfabetizando, crianças com 7 anos se alfabetizando, crianças com 8 anos se alfabetizando. E elas não estão fora do desenvolvimento para sua idade, tá? Elas não estão fora do desenvolvimento da sua idade, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado para entender esses estágios. Então a BNCC, ela pede isso. Por quê? Porque o governo, o Ministério da Educação, ele tem que dar um parâmetro para a escola, de alfabetizar. E lembra o que é a alfabetização? A alfabetização é o reconhecimento, a codificação de fonemas, de grafemas, a codificação dessa língua, dessa estrutura escrita, Entender o que é letras, números e a diferença aí entre figuras, Mas lembre-se que a alfabetização e letramento são diferentes. A alfabetização, compreensão leitora é outra coisa. A alfabetização e processo de escrita é outra coisa, tá? A alfabetização vai acontecer ali no primeiro, segundo ano, que é o reconhecimento desses padrões. Então, criança que reconhece as letras do nome, ela está no processo da alfabetização. Não é porque a coleguinha da mesa do lado já consegue ler frases que a outra que só consegue reconhecer as letras do nome está atrasada. Não, ela está dentro do marco do desenvolvimento dela. E a gente vai falar agora de etapas, essas etapas. Então, o aprendizado da leitura é baseado no reconhecimento de símbolos. A unidade escrita, agora está no lugar certo no meu slide, gente. A unidade escrita do grafema está relacionada com a aquisição sonora, discriminação auditiva. E isso, vão gerar ali as informações propícias para leitura e para escrita. As etapas que a gente vai trabalhar da alfabetização, por exemplo, crianças da educação infantil de 2 a 5 anos. Qual é a função, O que é que a gente vai trabalhar para desenvolver a alfabetização dessas crianças? Não é trabalhar com leitura, com escrita, não é dar um lápis para essa criança escrever, não é nada disso. Nessa faixa etária, as crianças estão no desenvolvimento linguístico, tá? A gente vai trabalhar com estimulação de cores, de sons, nomeação de objetos, tamanhos, formas, lateralidade, espaço, quantidade. Por quê? Porque elas estão num estágio ali que vai dos 2 até os 6 anos de idade, que chama, Piaget chama, não sou eu que chamo, não, gente, Piaget chama de estágio sensório, pré-operatório, tá? Elas estão saindo com 3 anos, elas saem do sensório motor e elas entram no estágio que é o pré-operatório. Tá? Esse pré-operatório, a gente podia lembrar de pré-alfabetização, de pré-escolar, É pré, o que é pré? É antecede.
Então, ele antecede o processo da alfabetização, ele antecede o processo de operações, né, operatório. Ele antecede um processo. Mas não é porque ele antecede um processo que ele não tem os seus próprios marcos de desenvolvimento. E o maior marco de desenvolvimento para essa faixa etária de 2 ali, né, 3 a 5 anos de idade, é o desenvolvimento da linguagem. A criança, a partir dos 2 anos, começa a desenvolver a linguagem oral, começa a adquirir repertório linguístico, começa a falar frases, né? Frases mais complexas, no sentido assim, não complexas, né, gente? Mas frases completas, frases com sentido. Ele começa a criar uma estrutura lógica da sua linguagem. Eles começam a aprender essas habilidades. Então, o maior marco de desenvolvimento do pré-operatório é o desenvolvimento da linguagem. Lembra do repertório linguístico, da discriminação entre sons de fala e sons de ruído e sons de música. Tudo isso vai auxiliar, é pré-requisito para o processo da alfabetização. Então, ó, nessa fase, nesse estágio que é o pré-operatório, as crianças elas passam a manipular esses símbolos verbais para referir, né, para se referir tanto a objetos quanto a ações. Há essa experimentação intencional e ativa de linguagem e objeto. Tanto que é nessa fase que as crianças começam a pegar os brinquedinhos ou pegar coisas que nem sempre são brinquedos. Deixa eu mostrar aqui. Coisas que nem sempre são brinquedos e transformam em brinquedos e começam a manipular esses objetos, dando nomes, contando histórias, né? Entrando nesse meio bem lúdico. Por quê? Porque ele está desenvolvendo a linguagem. Eu já tive casos de presenciar pais que vieram me procurar porque não sabiam o que fazer com o filho, porque aquele filho vivia no mundo da lua, ele sempre queria estar contando histórias, que ele não entendia, né, que ele estava no mundo da lua. Por quê? Porque tudo que ele pegava, ele contava histórias. E aí tinha alguma coisa errada com essa criança. E eu falei assim, não tem nada de errado com essa criança. Muito ao contrário, ele está em pleno desenvolvimento da sua linguagem. E é por isso que ele vai criar histórias. É por isso que vai perguntar por quê, mas por quê. É por isso que ele vai pegar uma coisa aleatória e vai personificar aquilo como outra coisa e vai desenvolver histórias narrativas. É isso que ele precisa desenvolver nessa faixa etária. Então é importante, é esse marco muito importante, tá? Bom, quando a gente fala daí, então a criança está lá no estágio pré-operatório, né? Quando ele passa de 6 até 8 anos, vamos lembrar que é de 6 a 8 anos que a criança está ali no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que é onde a BNCC fala que tem, né, que começa ali o processo de alfabetização, que a criança deve ser alfabetizada nessa janela de 6 a 8 anos. O que acontece nessa fase? Primeiro, que ela sai da fase pré-operatória. Ela sai do pré, ela sai do pré-requisito. Ela vai para a fase operatório concreto. Né? Operatório, gente, Piaget ele traz, porque ele traz esse termo que ele quer dizer que é quando a gente é capaz de realizar operações, mas não é operações matemáticas, mas operações mentais, tá? Quando a gente começa a ter consciência, né, para resolver problemas, nossa flexibilidade cognitiva, ela tá ali desenvolvida. Então, ó, a partir dos 2 anos até os 6, a gente está em processo de pré-operatório. A partir dos 2 vai começar a desenvolver essa flexibilidade cognitiva, capacidade de desenvolver narrativa, capacidade de desenvolver de resolver problemas, né? Enfim, a gente começa
porque essa parte do córtex começa a maturar e a gente começa a ter essa capacidade. Agora, quando a gente passa, né, por 6, 7, 8 anos, a gente entra no que Piaget fala de estágio operatório concreto, que é onde a criança vai começar a compreender de fato, né, entender os símbolos, entender, né, os processos. Mas por que concreto? Porque ela precisa da ajuda de um elemento concreto. Porque ela precisa de algo que ela possa pegar, manipular, manusear, para que ela possa aprender de fato, tá? Então, assim, com essa faixa etária, ó, vou deixar até maior aqui os slides para... Com essa faixa etária, a criança está preparada, então, para ela ser alfabetizada. Ela vai, né, ser capaz de mobilizar as ideias, as representações mentais, ela vai formular regras a partir dela e do mundo, vai começar, né, tornar essa socialização, o desenvolvimento da linguagem que ela adquiriu no repertório na fase anterior, no estágio anterior, agora ela vai começar a utilizar tudo isso e vai adquirir essa autonomia, estabelecendo seus próprios valores morais e mentais. Então, essa etapa é a etapa propícia da alfabetização. Essa etapa é a etapa propícia a partir dos 6 anos de idade, né? Existe aí, pela nossa BNCC, então é de 6 a 8, tá? Mas existem algumas pesquisas, alguns estudos que até 9 anos existe a janela de maturação do córtex, né? Tanto... não é só o pré-frontal, porque a leitura escrita e a alfabetização, ela envolve todo o nosso córtex, mas em especial o hemisfério esquerdo, que é onde processa tanto a parte de linguagem, né, a área de Wernicke, quanto a parte motora da fala, quanto a parte motora da escrita, tá? Então, é importante, a partir dessa idade que a criança vai desenvolver o processo da alfabetização, ela vai estar propícia. É a mesma coisa que a gente pensar assim, eu quero plantar, né? Eu quero plantar arroz. Eu não entendo de plantio, gente, mas quero plantar arroz. Só que arroz, não sei, gente, eu tô chutando, tá? Não é um fato fidedigno isso aqui. É uma suposição. Arroz só dá para plantar em abril para colher em setembro. Não sei, gente, tá bom? É suposição. E tem que plantar em abril para poder colher em setembro. Mas eu quero plantar arroz em outubro. Eu quero plantar arroz em outubro. Mas não é o tempo certo. O clima não tá favorável. A terra não tá pronta para receber a semente. O que vai acontecer? Eu vou plantar arroz em outubro. Vai nascer arroz? Não vai. Talvez até nasça um arroz ali, né? Que são o que tá fora do padrão. Mas o propósito não vai nascer arroz. Por quê? Porque se eu tenho um período certo, se eu tenho um processo que eu preciso antes, eu preciso desenvolver aquilo, tá? E no processo da alfabetização, a criança, a estrutura neurobiológica dela vai estar preparada para compreender de fato o processo da alfabetização a partir dos 6 anos de idade, tá? Então, é por isso que eu fico doida quando a criança tem 4 anos e a escolinha tá mandando a criança para uma avaliação porque ela não sabe ler. Quando a criança tem 5 anos e ela tem que... ela tá atrasada porque ela não sabe ler. Não! A criança não tem que saber ler com 4 anos, nem com 5 anos. A gente pode estimular, mas ela precisa desenvolver outras bases antes, que são mais importantes do que a leitura e a escrita de fato, tá?